A segunda estratégia linguística são os links linguísticos, cara. O que é um link linguístico? Link, a palavra já diz, né? Ela linka alguma coisa, ela cria uma conexão de um assunto a outro. Às vezes eu chego para as pessoas e falo assim, cara, existe muita oportunidade de venda para você? Por exemplo, você vai jantar com a tua esposa e você quer falar sobre um determinado assunto. Como é que você faz para levar o assunto para aquilo lá? Ou, às vezes, criar oportunidades de venda. Vamos supor lá, eu dou, sei lá, vamos supor que eu desse aula de personal. Eu preciso criar oportunidades para falar sobre o que eu faço. Estou num jantar, estou num barzinho, estou num churrasco. Quem esses caras são? Possíveis clientes. Agora, como que eu faço para chegar no assunto personal? É para isso que a gente utiliza os links linguísticos. É para fazer transições entre assuntos, em que as pessoas elas não têm a menor ideia do que está acontecendo, só que você está jogando os assuntos de um lado para o outro. Porque você, elas não sabem, mas você está coordenando completamente o assunto. Entendeu? É um seriado de TV. Você não vê corte seco, ó, galera, encerrou esse capítulo, agora vamos para o outro. Encerrou essa cena, vamos para o outro. O que eles fazem? Eles fazem links. Eles criam conexões entre as transições dos eventos que estão acontecendo. E é por isso que a gente se envolve com o negócio. Então, o link linguístico nada mais é do que criar uma conexão entre um assunto e outro. Porra, Ed, como é que faz isso? Vamos supor lá, você está falando de carro, e estamos falando de carro, e pneu de carro, e motor de carro, não sei. Esse assunto, carro, na minha cabeça, eu quero levar o assunto para personal. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma conexão entre alguma coisa do que está sendo conversado, como se existisse uma conexão entre aquilo que eu vou falar. E eu mudo o assunto com a maior sutileza, com a maior elegância, cara. Ninguém percebe. Eu posso criar conexões duplas. Para falar sobre links linguísticos, eu não vejo a melhor forma, até hoje, nesses anos todos, do que te mostrar na prática. Então, eu vou usar o exemplo que eu já dei, tá? Vou falar de personal. Me dá um assunto aí, mas que não tem nada a ver com personal. Você viu que está circulando um asteroide que ele é feito de ouro e eles estão querendo fazer uma visita nesse asteroide daqui a alguns anos, e se eles conseguissem trazer esse asteroide para cá, ia acabar com a economia mundial. Boa. Então vamos lá, vamos conversar sobre esse assunto, vamos conversar sobre asteroide, vamos falar sobre ouro, vamos falar sobre como fazer para pousar, né? Porque esses são assuntos meio doidos, né? Porque são assuntos muito polêmicos, e como tudo na vida, né? Então, desde o homem pisou na Lua. Esses tempos atrás estava conversando com um aluno meu a respeito sobre o que o ser humano é capaz de fazer, né? Tipo, nunca se acreditou que o homem poderia pisar na Lua, né? Inclusive tem uma frasezinha, às vezes eu gosto dessas frasezinhas, não gosto de tratar elas como verdade absoluta, mas eu gosto, eu acho que são frases impactantes, né, do Walt Disney, que ele falou assim, eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. E eu estava conversando sobre isso, sabe, com um aluno meu que ele queria investir em coisas inovadoras. Só que ele falou assim, porra, Ed, mas será que dá? Será que não dá? Pô, o homem pisou na Lua. O Walt Disney, pensando dessa forma, olha o império que ele criou. Dá para pisar na Lua, dá para pisar no asteroide, dá para pegar ouro de asteroide. Meu amigo, tem alguém que duvidou que seria possível. Mas teve gente que olhou e falou assim, se alguém tem que conseguir, por que não eu? Afinal de contas, os inovadores comem a maior fatia do bolo, né? Não, uma boa parte do que a gente tem hoje, alguém imaginou muitos anos atrás, né, na verdade. Você vê, né? Bill Gates, vou colocar um computador na casa de cada pessoa no mundo. Tipo, se ninguém sonhou, se ninguém acreditou que fosse possível, não daria. Esse meu aluno é um japonês muito rico, mas muito absurdamente rico. E daí ele queria investir em outras frentes, sabe, também. E a gente estava conversando sobre esses processos, sabe? Por incrível que pareça, eu dei aula para ele. Olha só que louco. Eu dei aula para ele, para a mulher dele. Quando eles começaram, ela estava na primeira gestação. Treinei os dois, a filha deles nasceu. Eu acompanhei depois no filho do meio e a filha mais nova, treinando todos eles. A filha dele, com 14, 15 anos, virou minha aluna. O filho dele, com 11 anos, já estava quase sendo meu aluno.
Tá craque isso aí, saiu do asteroide. Você entendeu? Eu precisei chegar para você e falar assim, cara, não vamos falar sobre isso aí, não tem nada a ver com o que a gente precisa falar nessa reunião. Não, isso que você está falando, cara, não tem nada a ver. Então, as transições, cara, elas são muito importantes, cara. Uma coisa é você suavizar a sua transição. Outra coisa é o que você vai utilizar para fazer essa transição. Às vezes eu chegava para a galera, né, na época que eu trabalhava na academia, e eu falava assim, quantas oportunidades de vender personal você cria no seu dia a dia? Assim, como assim você cria? Ué, mas você está esperando alguém chegar e bater na sua porta lá e perguntar o que você faz? Você tem que criar essa oportunidade. Então, o cara está falando de advogado, cria uma conexão com o personal. É esse tipo de pergunta que eu não quero que aconteça na sua vida. Eu não quero que você dependa de alguém ouvir isso e te perguntar. O que eu quero é que você crie a oportunidade, que é o que nós vamos fazer. Crie oportunidades. Eu não quero que você espere acontecer porque você está à mercê da sociedade. Não, você tem que propagar a sua missão de vida. Por isso que a gente pensa, qual é a sua razão social? Razão social da sua empresa é para que você serve. Olha a palavra servir. Eu sou um ser que vem. O servir vem do serviço. O julgamento, se as pessoas vão querer, isso é parte delas, cara. Nem todo mundo vai querer ser salvo. Isso faz parte. O que eu não posso admitir é alguém levantando a mão, perguntando para você e você diz sim ou não. A partir disso, os links linguísticos criam oportunidades para você. Então, a primeira coisa importante é, o que o link linguístico vai fazer? Primeiro, criar transições suaves. Segundo, vai criar mais oportunidades para você falar sobre o que você faz. Então, o grupo está falando de alguma coisa, você leva o assunto para um determinado canto, espera as pessoas te perguntarem. Uma coisa muito interessante para você fazer, ao invés de você sair falando sobre o que você faz, faça perguntas, faça com que as pessoas gerem curiosidade nas pessoas. Então, por exemplo, estamos falando de carro, de repente você quer levar o negócio para a tua consulta. Eu tenho um paciente meu, cara, que ele quis trocar de carro e tal, ele até veio pedir minha opinião, eu também gosto bastante de carro, a gente conversando. Esse paciente aí, inclusive, sabe, tipo, ele tava querendo trocar de carro, ele já tinha emagrecido bastante, sabe? O cara emagreceu um monte, a ponto de querer trocar de carro, porque daí você fala isso como se não fosse nada. Você tá lá, tipo, do grupo tem 10 pessoas, 5 estão tudo gordo. O cara foi lá, cara, o cara emagreceu tanto que quis trocar de carro, cara, e a gente tava conversando de carro. Mas, eu dei um toque no emagrecimento, emagreceu tanto que ele precisou trocar de carro. E, coincidentemente, é um carro parecido com esse, cara. Eu estava pesquisando esse carro. Pronto. O que eu implantei na cabeça das pessoas? Curiosidade. Aí chega alguém, cara, tô precisando dar uma emagrecida, o que você faz? Aí você diz, não, mas nem era para falar desse assunto, não, cara, vamos falar de carro. Daí outra hora eu falo, você quer saber? Cara, eu ajudo pessoas a emagrecerem com técnicas que acabaram de chegar no Brasil, são muito inovadoras, mas, cara, eu não quero ficar aqui, porque senão vou ter que ficar explicando um monte de coisa de trabalho, a gente está falando de carro, vamos falar de carro. Me passa teu contato aí que eu peço para minha recepcionista marcar um bate-papo contigo. Sutil, elegante, tranquila. Deixa os caras perguntarem. Induza as perguntas. Deixa eles curiosos. Emagreceu tanto que teve que trocar de carro. E o cara diz, o que é tanto? Pronto, já fez uma pergunta. É ele interessado, não é você querendo falar do teu assunto, e sim ele perguntando o que você faz. Não, no caso dele, cara, ele emagreceu aí uns 40 quilos. Caraca, velho! Deus se diz assim, sem cirurgia. Não é possível, cara. Não é possível, pronto. Tá todo mundo agora querendo saber o que você faz. Simplesmente porque você levou o link para uma coisa de curiosidade e pegou o cara. Como é que você se sente quando você está numa roda de pessoas e tem um cara que só quer falar do assunto dele? Como que a gente chama esse cara? E tudo ele sabe, tudo ele conseguiu, tudo é assunto dele, tudo é ele. Como é que a gente chama esse cara? Esse cara é chato para um caralho. Esse é o cara mala, é o cara que a gente chama de mala, chato, só quer falar dele, só quer falar do trabalho dele, só quer falar das coisas, quer ficar empurrando o trabalho dele goela abaixo. Link linguístico não é para isso acontecer. Link linguístico é elegante. E aí eu vou te dar o exemplo de como fazer isso elegantemente. Olha a situação. Eu fui chamado para participar de um congresso. Eu era um dos congressistas. E aí tinha um monte de gente lá, um monte de congressistas.
A situação era a seguinte, eu tinha que dar 8 palestras iguais. Cada palestra tinha 2 horas. E eu fui para isso, cara, não interessado, claro, queria ajudar as pessoas, todo mundo lá, mas na verdade o meu maior interesse eram os congressistas, porque eram todos empresários. Uhum. Eu queria dar, na época que eu trabalhava com consultorias, treinamentos, essas coisas, eu queria ter acesso a essas pessoas aí, por isso que eu aceitei, na verdade. Olha a minha estratégia. Eu conhecia o cara que organizou. O que vocês vão fazer no sábado? Ah, sábado tem um jantar. Ótimo, é esse jantar que me interessa. Eu precisava arrebentar. Sábado à noite tinha o jantar. Adivinha quem foi o primeiro cara a chegar nesse jantar? Eu. Tinha uma mesa gigantesca. Adivinha onde sentei? Já que fui o primeiro, pude escolher. Sentei no meio. Quem é o segundo a chegar, normalmente? Alguém que está organizando, não sei. Boa. Eles vão sentar lá na ponta lá ou eles vão sentar do meu lado? Vão Ou sentar na do meu frente. lado, porque não faz o menor sentido eles sentarem lá na ponta. E nisso começaram a chegar todos os congressistas lá. Então, beleza. O que eu fiz? O que me interessava, primeiro, era gerar curiosidade neles. Quem era o cara que estava dando a palestra, que era o maior comentário do evento? Quem é o cara que derruba a sala, que joga essa cadeira para cima? Era eu. Ou seja, eu já tinha despertado uma curiosidade. Caralho, todo mundo só quer assistir a porcaria da palestra de um tal cara aí que está destruindo na palestra. Só que eles não estavam vendo isso com maus olhos, eles estavam realmente curiosos. O que eu fazia? Eu ia conversando, eu chegava no meio do jantar, no meio do bate-papo, um grupinho estava falando sobre, sei lá, sobre academia, eu chegava lá, oi, tudo bem e tal, meu nome é Ed, blá, blá, blá. De repente, pegava um comentário que eles tinham feito, encaixava com aquilo que eu fazia. Quando encaixava, as pessoas falavam assim, ah, você é o cara? Cara, mas, porra, mas isso aí é assunto para uma outra hora e tal. Porra, cara, eu preciso, porra, vamos trocar um cartão, tá todo mundo falando tanto bem do teu trabalho, o que você faz? Porra, eu quero te chamar lá. Ia lá, pegava os cartões, ao invés de eu ficar lá dando aula do que eu fazia, porque isso não me interessaria, porque senão ia me tomar meia hora, eu não tinha meia hora. Para ficar falando com cada grupo. Eram uns 30 profissionais. Eu não tenho tudo esse tempo. Dava uma pincelada, me dá seu cartão, deixava eles curiosos e voltava o assunto para o que eles estavam fazendo através de um link linguístico de novo. Ou seja, ó, eles estavam nesse assunto. Eu chegava perto, levava para o assunto que eu queria, despertava interesse, pegava o cartão e eu voltava para o assunto deles. E largava eles lá. E assim fui indo de grupinho a grupinho. Saí com um pelote desse tamanho, trocentos empresários interessados nos meus treinamentos e palestras. No final, esse meu amigo que me contratou, que o nome dele é Thiago, ele chegou assim, cara, você é um desgraçado, velho. Como que você faz essa porra? Todo mundo só fala de você, só falam do teu trabalho, só querem você dando treinamento, só querem você. Cara, o que você fez? Treinei muito para fazer esse negócio, ser sutil, ser elegante. E passei anos, cara. Sinceramente, nunca consegui atender nem metade. Cara, nem metade, um terço das oportunidades que eu criei naquele evento. Porque não tinha agenda. Eu fiquei conhecido como o cara mais chato do evento ou o cara mais tranquilo, que dá resultado, que gosta do que faz, que ama o que faz, que está interessado em ajudar as pessoas. Pronto, cara. Faz sentido? Tarefa para você, meu querido. Qual vai ser o exercício? Para cada pessoa que você for conversar, você tem que mudar no mínimo 3 vezes de assunto e a pessoa ela não pode sentir que você está conduzindo o assunto de um lado para o outro. Quais são os assuntos? Os mais doidos que você puder. Exemplo, vou conversar sobre ET, skate, caixa de som, luz do semáforo, faixa de pedestre, Coca-Cola, boné, rugby, moto de velocidade, cavalo, conversando, muda 3 vezes. Você acha que esse papo vai parecer papo de louco? Não, cara, porque tem conexão, entendeu?